Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação que investiga o vazamento de informações sob sigilo no Tribunal de Justiça da Bahia. E você vai ver também. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nega pedido para ouvir Procurador-Geral da República sobre denúncia contra presidente Michel Temer. Ministro Celso de Mello restabelece decisão do TSE que determinava eleições suplementares no Amazonas. Justiça Federal em Brasília mantém prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso no início da semana em Salvador. Procuradores da República em Curitiba divulgam nota de manifesto contra a dissolução do grupo de trabalho da Lava Jato na Polícia Federal. E as regras que devem ser seguidas por quem oferece ou pratica esportes radicais. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em uma operação que investiga o vazamento de informações sob sigilo no Tribunal de Justiça da Bahia. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Nesta operação de hoje, a Polícia Federal cumpre 7 mandados judiciais, 4 de condução coercitiva e 3 de busca e apreensão. Essas informações teriam vazado na região metropolitana de Salvador. Por isso, a operação se concentra nesses locais, nessas cidades próximas à capital da Bahia. Os policiais também estiveram na sede do Tribunal de Justiça, que fica no centro administrativo. Por mais segurança durante os trabalhos, a Polícia Federal não divulgou mais informações sobre a operação. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. Negados os pedidos para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentasse argumentos sobre denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, em sessão na CCJ. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, rejeitou 4 requerimentos, além de pedidos de audiências, diligências e do comparecimento de 3 peritos e 9 testemunhas. Argumentou que a denúncia deve ser analisada pelo que foi entregue por escrito. Na segunda-feira, a comissão deve começar a analisar a denúncia por crime de corrupção. Há previsão de que a defesa do presidente Temer também faça considerações. Haverá leitura do relatório sobre a denúncia. Na quarta-feira, está previsto o início da discussão e na quinta, a expectativa é de votação da denúncia na CCJ. Conforme a Constituição, em caso de acusação por crime comum, como corrupção passiva, o julgamento do presidente da República cabe ao Supremo Tribunal Federal. O processo só pode ser aberto se houver autorização do plenário da Câmara dos Deputados. Se isso não ocorrer, o andamento da denúncia na Justiça fica suspenso até o término do mandato do presidente. Pelo regimento interno da Câmara, Michel Temer tem até 10 sessões do plenário para, se quiser, apresentar defesa à Comissão de Constituição e Justiça. Apresentada a defesa, a CCJ tem até 5 sessões para aprovar a análise, que será levada ao plenário. E é exigida apenas maioria simples, de um total de 66 integrantes. No plenário, para autorizar a abertura do processo, são necessários pelo menos 342 votos do total de 513 deputados. Procuradores de Curitiba criticaram a dissolução do grupo de trabalho da Polícia Federal responsável pelas investigações da Lava Jato. Segundo eles, a decisão vai prejudicar o andamento da operação e dificultar que prossigam o trabalho com eficiência. Um evidente retrocesso. Foi assim que procuradores da Lava Jato classificaram a decisão da Polícia Federal de acabar com o grupo exclusivo de investigadores da operação. Em nota, procuradores destacaram que a Lava Jato investiga crimes de corrupção com cifras bilionárias, praticadas por centenas de pessoas, inclusive por atuais autoridades de altos postos do governo federal, e que a integração do grupo de trabalho após a redução do número de delegados a menos da metade prejudica as investigações. A Polícia Federal alega que as mudanças foram feitas porque o volume de trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba diminuiu. Não é como pensam os procuradores. Segundo eles, uma grande lista de materiais para ser analisada ainda está parada e o trabalho acumulado com a atual quantidade de pessoas. E por isso, não está sendo possível seguir com novas linhas de investigação. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que faz parte da Força-Tarefa da Lava Jato, criticou a determinação da Polícia Federal. Nas redes sociais, escreveu que o trabalho da PF deixou de existir. A Força-Tarefa apresentou um balanço das dimensões da Lava Jato. 41 fases, 844 buscas e apreensões,
Mais de 280 pessoas já foram acusadas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e muitas outras ainda estão sendo investigadas. Mais de 10 bilhões de reais foram recuperados, além de existir um potencial de recuperação de outros bilhões. A Polícia Federal nega que tenha acabado com o grupo de delegados exclusivo da Lava Jato para atrapalhar as investigações. Segundo a corporação, a mudança visa facilitar o intercâmbio de informações no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um empresário preso na Operação Lava Jato. Os detalhes com a repórter Damaris Bubans. Márcio Andrade Bonilho foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. A condenação foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, expediu de imediato o mandado de prisão. Mas a defesa do empresário entrou com uma liminar para a revogação da ordem, pedindo análise do caso concreto para execução da pena. Ainda de acordo com os advogados, o empresário tem saúde frágil e dependeria de cuidados médicos. Aqui no STJ, o ministro Félix Fischer lembrou que a determinação do Tribunal Regional está condicionada à conclusão do julgamento. Segundo o ministro, a execução imediata da pena está de acordo com as decisões recentes do STF e do STJ. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da Justiça Federal de Brasília, manteve a prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso no início da semana em Salvador. Ele é suspeito de agir para atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O Ministério Público alega que Gedel teria tentado impedir a delação de Lúcio Funaro, investigado na mesma operação. O ex-ministro foi vice-presidente da Caixa entre 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff, e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, manteve a influência sobre o Banco Público desde que Michel Temer assumiu a presidência em maio de 2016. Gedel também foi ministro da Integração Nacional durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça do Rio confirmou uma liminar dada a um casal que cultivava a planta cannabis sativa, a maconha, em casa para tratamento de uma doença crônica da filha. Segundo laudos médicos, a menina teve redução de até 60% das crises convulsivas após a utilização de extrato artesanal da erva. O casal obteve um habeas corpus preventivo que proíbe qualquer ato contra sua liberdade de ir e vir em razão do cultivo e processamento da planta em casa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender decisão da Justiça de Campo Grande, que determina a exclusão de uma notícia do portal Mídia Max sobre o furto de equipamentos de uma emissora de televisão. Em análise preliminar do caso, o ministro entendeu que a decisão de primeira instância foi contra a liberdade de imprensa. O suspeito do furto foi o autor da ação indenizatória que tinha resultado na retirada da notícia do site. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido de reconsideração e manteve a realização das eleições suplementares para governador e vice-governador do Amazonas, que tinham sido determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e marcadas para o dia 6 de agosto. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o ministro atendeu ao pedido da coligação adversária vencedora, chamada de Renovação e Experiência, e determinou a realização de novas eleições para o governo do Amazonas. Isso porque o governador eleito em 2014 teve um mandato cassado por compra de votos. Mas no mês passado o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a realização do pleito enquanto o recurso dos eleitos não fosse concluído no Tribunal Superior Eleitoral. Ao determinar as eleições suplementares para o governo do Amazonas, o ministro Celso de Mello revogou a liminar que impedia a realização desse pleito e, portanto, mantém o cronograma de eleição que vai escolher o novo governador e vice-governador do estado do Amazonas. Érica. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais as regras em vigor para a aposentadoria? Saiba daqui a pouco. Voltamos em instantes.
No Brasil, há 4 formas de se aposentar por meio do INSS, por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Veja agora as regras para cada uma dessas situações. Dona Marisa contou os dias para a tão esperada aposentadoria. Deu entrada nos documentos e agora aguarda o trâmite do processo. Tem sido um trabalho árduo desde essa época, desde o agendamento na Previdência, que é com no mínimo de 6 meses você conseguir uma data, passando pelo momento que você solicita os cálculos do tempo de contribuição, que nunca bate o que você contribuiu com os dados que eles têm no sistema. Isso te obriga a fazer uma peregrinação em todas as empresas, órgãos, instituições onde você já trabalhou, para comprovar para a Previdência que você realmente contribuiu. E ainda isso se agrava com o fato da Previdência não considerar o tempo de contribuição que foi pago em atraso pelas empresas. Daí você se sente na necessidade de buscar um advogado para te orientar, e normalmente o trabalhador não tem recursos para pagar um advogado. Enfim, são inúmeras as dificuldades enfrentadas e soma-se ainda um fator agravante, que é o valor que você vai receber, que está muito aquém do que você necessita para garantir qualidade de vida na sua velhice. Ela vai se aposentar por tempo de contribuição, quando o cidadão trabalha por 35 anos, se for homem, e 30 se for mulher. Podem pedir a aposentadoria trabalhadores com carteira assinada, que atuam por conta própria ou não exercem uma atividade remunerada. Mas todos devem ter contribuído para a Previdência Social. Além da aposentadoria por tempo de contribuição, existem outras 4 formas de receber o benefício: por idade, por soma de pontos, por invalidez ou a especial. Para se aposentar por idade, os trabalhadores precisam ter 65 anos, no caso dos homens, e 60 no caso das mulheres. Além disso, para os inscritos no INSS a partir de 24 de julho de 1991, é necessário ter feito o mínimo de 15 anos de contribuição. Também é possível se aposentar ao alcançar 85 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição, no caso das mulheres, e 95 pontos para os homens. Já a aposentadoria por invalidez é para quem não tem mais como exercer nenhum tipo de atividade remunerada por causa de uma doença ou por um acidente. O próprio INSS tem que considerar o contribuinte totalmente incapaz de ser reabilitado em outra profissão. Existe ainda a aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para pedir uma aposentadoria especial, é preciso ter um laudo médico atestando que, durante a atividade profissional, o cidadão esteve exposto a agentes nocivos. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Diego Cheruli. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu aí na reportagem da Evelyn algumas explicações sobre esses 4 tipos de aposentadoria possíveis, né, no Brasil. Dá para o senhor explicar um pouquinho melhor cada uma delas? Então, essas são as 4 espécies padrões de aposentadorias no INSS. A primeira delas é a aposentadoria por idade, a mais conhecida, que é aquela onde o homem aos 65 anos de idade ou a mulher aos 60, e contando com um período de carência mínimo, que é o número mínimo de contribuições pagas em dias, de 180 contribuições mensais, ou seja, de 15 anos de contribuição pagos em dia. Essa contribuição paga em dia não necessariamente é a que o empregador faz, ou a do empregado, do contribuinte individual. Se ele for empregado, o empregador pode atrasar que o segurado da Previdência vai ter o direito do mesmo jeito. Ele não pode atrasar quando ele é contribuinte individual, quando ele é um autônomo, um empresário que paga a sua própria contribuição. Então, se ele atrasar, essas contribuições não contam. A segunda, e também bastante conhecida, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa aposentadoria, o foco dela é a contribuição e o tempo que aquele segurado contribuiu. Não importa a idade, não existe uma idade mínima nesse ponto. Isso está sendo objeto de discussão na reforma da Previdência. Então, a mulher tem que ter hoje 30 anos de contribuição e o homem 35 para obter uma aposentadoria integral, porém adicionada do fator previdenciário, que, como a gente já discutiu aqui outras vezes, tira em média de 30% do valor da aposentadoria. A terceira forma de aposentadoria é a especial. A aposentadoria especial para aqueles trabalhadores que laboraram em ambientes insalubres, perigosos ou penosos.
ou seja, que estiveram expostos a situações que muitas vezes retiram a qualidade de vida e a expectativa de vida em comparação às outras pessoas no mercado. Então, para essas pessoas, eles podem se aposentar aos 15 anos de contribuição, 20 ou 25 anos, a depender do enquadramento da atividade, do perigo e de toda a situação que envolve aquele trabalho. Cumprindo isso, ele tem uma aposentadoria de 100% sem fator previdenciário. E a última espécie mais conhecida é por invalidez, quando o trabalhador adquire uma doença ou por acidente de trabalho também, que o incapacite de forma total e definitiva e que ele seja incapaz de ser reabilitado para o trabalho. Nesse caso, ele vai receber um benefício de aposentadoria por invalidez até o fim da vida, sendo possível aí ainda haver uma reavaliação dessa incapacidade no curso do benefício. Doutor, antes de solicitar, entrar com pedido de aposentadoria, é bom o trabalhador consultar quem? Bom, o INSS ele informa muitas vezes alguns direitos no site ou às vezes tem servidores capacitados para isso. Mas a realidade muitas vezes demonstra situações diferentes. São pessoas que às vezes não têm condição, não têm consciência do direito que têm e às vezes têm um pedido indeferido, às vezes no balcão, sem uma análise pormenorizada. Então, a OAB sempre indica que o segurado procure um advogado especialista ou a Defensoria Pública da União antes de pedir a sua aposentadoria. Em especial nesse momento de reforma e de crise, Érica, é importantíssimo que a pessoa planeje a sua aposentadoria e haja com muita cautela, porque muitas vezes com medo as pessoas correm para se aposentar e acabam cometendo um erro que vão se amargar para o resto da vida, porque hoje não cabe mais a desaposentação. Então, assim, sempre busque um especialista, e esse especialista é um advogado, não aceite captação em porta de INSS, nem nenhuma outra forma de captação que seja considerada legal, telefones, cartas, etc. Procure um advogado de sua confiança que seja especialista nessa área. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As regras que devem ser seguidas por quem oferece ou pratica esportes radicais. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Diego Cerulli, que hoje conversa conosco sobre aposentadoria. Doutor, o trabalhador que está próximo à idade ou tempo de se aposentar, ele tem alguma estabilidade? Pode garantir isso? Então, essa estabilidade não está prevista expressamente na lei, Érica. Ela existe por decisões judiciais dos tribunais do trabalho, que entendem por existir essa estabilidade sempre que o trabalhador está próximo de adquirir uma aposentadoria de qualquer espécie. E há alguma situação em que o segurado, ele perde o direito? Sim, ou pela perda da carência, que é aquele prazo, ele não cumpriu a carência e vai requerer o benefício, ele não vai ter o direito, ou quando ele cumpriu a carência e parou de pagar, parou de contribuir e passou o período de graça, então ele também não teria direito a um benefício, em especial por incapacidade, mas via de regra quando ele para de pagar, quando a competência de pagar é dele. Quando o empregador não paga, isso não pode ser oponível ao segurado. Na verdade, o INSS tem que cobrar do empregador essas contribuições e o direito do segurado vai se manter ativo. E o que é o chamado fator 85-95, né? Como é que funciona? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Essa é uma norma que surgiu ano retrasado, em 2015, e já começou com ampla aplicabilidade. E é o que eu repito com a questão do planejamento previdenciário. Muitas pessoas, às vezes, vão na correria ou com medo de uma reforma e se aposentam antes e esquecem que podem ter um benefício melhor. Qual que é a grande vantagem do 85-95? É a exclusão do fator previdenciário do benefício de aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o fator só incide se ele for positivo. Então, nem sempre é positiva essa forma na aposentadoria por idade. Mas por tempo, que é a mais comum, ela pode fazer uma diferença grande, aumentando às vezes até 30%. As mulheres têm que completar 85 pontos e os homens 95, sendo que as mulheres têm que ter um tempo mínimo de contribuição de 30 anos e os homens 35 anos de contribuição. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Diego Cerulli, que hoje conversou com a gente a respeito de aposentadoria. Obrigada. Até uma próxima. Até mais. O STJ Mobile, o aplicativo do Superior Tribunal de Justiça, veio para facilitar o trabalho do advogado e também do cidadão. O aplicativo oferece vários serviços, entre eles andamento de processos, consultas, jurisprudência, grava consultas, tudo isso direto no celular.
Fábio Donadon é advogado e dono de um escritório de advocacia que atua em 5 cidades. Como está sempre viajando, Fábio conta com o aplicativo STJ Mobile para acompanhar os processos em que advoga. A facilidade consiste em poder trabalhar muitas vezes no trânsito, muitas vezes em deslocamento, em voos, em aguardo em aeroportos, e a praticidade e ao mundo digital. Pesquisar a jurisprudência do tribunal e consultar o andamento de processos pelo celular ficou muito mais fácil. O aplicativo STJ Mobile permite ainda visualizar decisões e acórdãos publicados. Ele também grava as 20 pesquisas mais recentes feitas pelo usuário, dá a opção de salvar as favoritas e enviar para outras pessoas. É facilidade na palma da mão. A iniciativa de desenvolver o aplicativo foi da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ. A ideia foi incluir o tribunal no mundo digital e facilitar o acesso dos usuários aos conteúdos disponibilizados pela Corte. É o uso mais instantâneo, assim, uma consulta bem mais rápida do que você entrar na internet, ter que abrir o browser, do browser você botar o endereço para consulta, etc. E aqui você já está com o aplicativo à mão. Abriu o aplicativo, ele está pronto para a sua consulta. Então a rapidez e a facilidade. E o Davi, que também é um dos idealizadores do aplicativo, garante que vem mais novidade por aí. Estamos pensando em incluir o informativo de jurisprudência nos próximos meses. E também tem uma pequena atualização que nós vamos fazer agora esse mês, já em julho, para adaptar o aplicativo de iOS para o iPad, né, que inclua uma exibição de informações e usabilidade melhor para um tamanho de tela maior. E aos poucos a gente vai desenvolvendo isso aí. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, participou do 3º encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, que acontece em Belo Horizonte. A ministra Carmen Lúcia fez a palestra O Poder Judiciário e Sociedade Democrática, o papel das ouvidorias judiciais. A ministra ressaltou a legitimidade das instituições no Poder Judiciário. Nós temos que interpretar e aplicar o direito, sabendo que nós temos de nos legitimar. Esta legitimidade, no caso das instituições do Poder Judiciário, é uma legitimidade racional. A razão de ser de nós julgarmos é a que está posta na Constituição. E todos nós estamos exercendo o cargo nos termos da Constituição e, portanto, aplicando as leis rigorosamente nos termos fixados por outro poder. Isso é importante para marcar a legitimidade democrática que o nosso papel tem que prestar para que a sociedade saiba que não é a força que está prevalecendo, é o direito que está se impondo. E aí eu tenho a garantia de um Estado democrático. É amanhã o 2º e último episódio do Meio Ambiente por Inteiro, que fala sobre a Feira do Conhecimento. É uma oportunidade para você conhecer projetos que beneficiam pequenos, médios e grandes agropecuaristas brasileiros. O programa também mostra a importância do extrativismo, que ganhou força no Norte e no Nordeste. Tudo isso sob supervisão de especialistas em tecnologia de alimentos. O Meio Ambiente por Inteiro é amanhã, ao 12h30. Nos próximos Jogos Olímpicos de 2020, no Japão, os brasileiros vão disputar medalhas em algumas modalidades de esportes radicais. Essas práticas têm atraído cada vez mais pessoas, principalmente entre 20 e 40 anos. E como se trata de atividades de risco, além dos cursos e treinamentos, existem seguros de vida específicos. Ondas e manobras. Rafael é surfista profissional e, quando não está relaxando na água, dá aula para quem quer aprender o esporte, que, segundo ele, é cada dia mais seguro. O surf ele tem protocolos de ensino, né? Então, assim, as escolas que são escolas credenciadas, que são órgãos que são para credenciar instrutores, ela sempre vai seguir um protocolo, tanto de segurança quanto de aprendizado, né? Um passo a passo, a pessoa ela vai passar por estágios até ela poder se conhecer e ter a segurança nela mesma para poder surfar. O surf, o skate e a escalada se tornaram modalidades olímpicas para os Jogos de 2020 no Japão, o que aumentou as chances de brasileiros conquistarem medalhas nas competições.
Segundo a Confederação Brasileira de Esportes Radicais, no Brasil são 500 mil praticantes de categorias desse tipo. A maior parte na faixa etária entre os 20 e 40 anos. Muitos profissionais, inclusive, passaram a contratar seguros de vida específicos. Em 2014, a atleta brasileira Laís Souza ficou tetraplégica após sofrer um acidente enquanto treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. Parte do tratamento da atleta foi custeado pelo seguro de vida da competição. Este advogado explica que o Código Civil prevê que o segurador não pode se eximir de pagar os valores da apólice, mesmo que o contrato conste a restrição de morte ou incapacidade causadas pela prática esportiva. É preciso que ele declare isto à companhia de seguro, para que a companhia de seguro, então, majorando um pouco o prêmio de uma pessoa normal, de uma atividade normal de seguro de pessoas, ele efetivamente tenha acobertado a indenização, no caso de falecimento, aos seus herdeiros, não é? Ou eventualmente na hipótese de acidente, e que essa indenização vai ser paga sem qualquer prejuízo ao segurado e sem qualquer agravamento de risco por parte da companhia de seguros. Há 5 anos, Jonatas realizou o sonho de se tornar paraquedista. Salta de uma altura de 12 mil pés, pelo menos 2 vezes ao mês. Uma palavra que eu gosto de usar é um esporte desestressante. Eu digo quando eu fico 2 meses, 3 meses sem saltar, trabalhando e tal, quando eu saio do avião, aquilo tudo é deixado de lado e dá uma renovação na alma. Para praticar o esporte sem supervisão, o atleta passa por um treinamento rigoroso. O paraquedismo segue normas próprias da aviação civil, ou seja, temos redundância de segurança em todos os sistemas, desde a abertura do equipamento até o comando de um equipamento de reserva, do paraquedas reserva. Nós temos redundância de equipamentos, de forma que hoje é um dos esportes mais seguros que existe. Faz parte do curso o voo indoor neste simulador. 30 minutos de prática representa mais de 100 quedas livres. A gente, claro, vai experimentar. Vamos lá. A simulação é para dar mais segurança ao novo paraquedista. Mesmo com todos os cuidados para a prática esportiva, um atleta radical paga mais caro pelo seguro de vida, por causa da atividade de risco. Companhia de seguros estudando aquela massa de segurados que praticam esses determinados esportes, vão calcular os prêmios correspectivos a estes riscos que vão ser expostos junto às companhias de seguro. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.